Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula da Health Update. Pessoal, hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre metodologia científica e também sobre buscas de artigos em plataformas. Hoje aqui a gente vai ver sobre buscas no PubMed, tá? Eu vou mostrar como que eu pesquiso, não estou dizendo aqui que o jeito que eu pesquiso é o melhor, é o mais certo, é o jeito que dá certo para mim. Eu creio que alguns de vocês podem se beneficiar aqui de algumas dicas que eu posso dar para vocês, já que eu tenho uma experiência de pelo menos uns 5, 6 anos pesquisando artigos, fazendo aulas. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso aqui, pode deixar abaixo aqui nos comentários, que vai ser um prazer poder responder vocês. E pessoal, hoje em dia é muito importante para o nutricionista saber tanto selecionar bons artigos, saber como interpretar, saber o que é uma boa evidência ou não, porque nós estamos lidando com o bem mais precioso das pessoas, que é a saúde. E é para isso que nós temos a ciência. A ciência, ela busca realmente avaliar se uma substância ou uma dieta realmente funciona ou não. A partir do momento que a ciência dá um positivo para a gente, que é seguro, é efetivo, e o paciente tem condições financeiras de arcar com isso aí a gente pega essa ciência, traduz ela para o nosso consultório. Então, a nutrição baseada em evidências é uma coisa que está surgindo cada vez mais forte. Hoje em dia o mercado está precisando disso aí. Não é todo profissional que segue essa linha da nutrição baseada em evidência, mas aqui na Health Update nós acreditamos muito nisso aí. Eu espero que essa aula de hoje possa servir e agregar para a carreira de vocês, tá joia? Então, vamos aqui para os slides, só um instante. Aqui, pessoal, nós temos a pirâmide das evidências científicas, tá? Quanto maior o andar da pirâmide, vamos dizer assim, maior o nível de evidência. Então, lá embaixo nós temos os artigos de opiniões de expert, estudos com animais, estudos com in vitro. São apenas estudos para dar alguns nortes para futuras pesquisas, buscar estudar o que aquele estudo em animal ou in vitro buscou avaliar, tá? No caso, esses estudos aqui, a gente não pode utilizar eles como uma boa evidência para a gente aplicar na prática. Por exemplo, a creatina foi proibida há muitos anos porque estudos em ratos, quando suplementados, os ratos morriam. E aí a gente pensou, vixe, se o rato morre, imagina o ser humano. A creatina, que é um dos melhores e mais seguros suplementos hoje que existe no mercado, ficou proibida por muitos anos por causa disso. Uma má interpretação das evidências científicas. Então esses estudos aqui são apenas para dar nortes, tá? Nós temos aqui os relatos de caso, né, que tem ali a sua aplicabilidade na ciência, mas não é o padrão ouro que nós vamos utilizar no nosso consultório. Existem os estudos de caso, que também servem para dar um norte sobre alguns possíveis efeitos colaterais, mas também não é o grau mais forte de evidência para a gente aplicar no nosso consultório. O que nós vamos dar uma olhadinha hoje são as evidências mais fortes, né, para a gente realmente estudar, avaliar e aplicar no nosso consultório, que é o que? É um nível mais alto de evidência científica. Nessa mini aula nós vamos falar sobre estudos de coorte, né, estudos de acompanhamento a longo prazo, que geralmente eles buscam identificar correlação entre algumas variáveis e algum desfecho. Nós vamos ver ensaios clínicos randomizados que buscam controlar diversas variáveis que possam afetar naquele resultado, e geralmente são estudos que são controlados por placebo, tá? Isso aqui é uma coisa fantástica. E nós temos as revisões sistemáticas, que no caso essas revisões sistemáticas podem ser um aparato, né, um selecionado de ensaios clínicos ou estudos de coorte, né? Ela vai ter seus critérios de inclusão e exclusão, e ali ele vai colocar ela vai colocar o resultado de vários desses artigos selecionados em xeque, para realmente eu ter uma opinião, para eu conseguir dizer de uma maneira mais forte, né, mais embasada em evidência, se aquela intervenção funciona ou não. Então vamos começar aqui. Como é que eu costumo pesquisar algum assunto? Deixa eu só mudar aqui a tela rapidinho. Pronto, pessoal, então aqui nós já estamos no site do PubMed. Vamos pesquisar aqui, vamos supor que hoje eu quero pesquisar sobre microbiota intestinal, então eu digito aqui microbiota. Ele vai dar aqui todos os artigos que foi publicados sobre microbiota, ó, mais de 83 mil estudos. Vamos supor que eu não sei de nada, eu quero ali começar do zero, pegar ali algumas bases. Geralmente, como é que eu começo, pessoal? Eu busco uma revisão, tá? Um artigo de revisão. Eu vou aqui nos filtros, tá? Aqui nós temos os filtros, ó. Ensaios clínicos, meta-análises, estudos randomizados e controlados, revisão sistemática. Eu clico em revisão, eu vou buscar estudos de revisão ou revisão sistemática. Geralmente aqui nós temos o ano, tá, pessoal? Aí vai selecionar estudos de 1971 até 2021. Aqui no caso eu vou buscar estudos de pelo menos uns 2 anos, 2, 3 anos, tá? Então eu vou colocar de 2018 a 2021. Aí aqui, ó, nos gerou 10 mil estudos
Aí aqui eu vou, e a partir daqui eu vou começar a separar alguns estudos para começar a ler. Então eu busco sempre uma revisão ou revisão sistemática recente sobre um assunto que eu quero. Ela vai me dar vários nortes sobre algumas coisas relacionadas a esse tema, e a partir dessa revisão eu posso selecionar alguns ensaios clínicos randomizados e controlados. É assim que eu costumo iniciar a minha pesquisa sobre algum assunto específico, e no caso aqui a gente estudou sobre a microbiota intestinal. Vamos voltar aqui para os slides. Então vamos passar aqui. Vamos começar sobre os estudos de coorte, né? Esses estudos de acompanhamento que nós discutimos um pouquinho. Geralmente eles buscam associação. Eu vou aqui trazer para vocês um exemplo da nossa aula aqui da Health Update, que é na aula de dislipidemia, exames laboratoriais, né? Alterações de colesterol. E existem vários estudos de associação que viram que uma dieta hiperlipídica está associada ao aumento do colesterol LDL, e esse aumento do colesterol LDL está associado à mortalidade. Então, são associações. Isso alto causa isso alto causa isso. E aí, no caso, pessoal, essas recomendações nutricionais, elas falaram para as pessoas seguirem uma dieta buscando o quê? Reduzir o teor de lipídios para 10 a 35%, reduzir o teor de gordura saturada para no máximo 10% e aumentar os consumos de carboidratos aí para 45 até 65%. Né? Isso foi baseado em estudos de associações que a gente vai comentar aqui um pouquinho. E é importante salientar que nessa época essas recomendações não vieram de ensaios clínicos randomizados e controlados. Nenhum desse tipo de estudo com essa metodologia buscou testar se essa associação é realmente verdadeira e pode chegar a esse desfecho, que no caso é a mortalidade. Nós vamos explicar um pouquinho isso aqui, tá? No caso, esse estudo de associação que levou a essas diretrizes americanas foi os estudos dos 7 países, né? O The Seven Country Studies, que foi, no caso, por um pesquisador que é chamado de Anshel Keys. Foi esse estudo que serviu como base para a diretriz, e vocês podem ver que esse estudo de coorte, né? Uma grande população de acompanhamento, viu uma clara associação entre o maior teor de calorias consumidas na forma de gordura, aqui no eixo cartesiano X, né? Quanto mais calorias vindas da gordura, maior eram as taxas de mortalidade. Então, o que é que esse estudo quer dizer pra gente? Comer mais gordura, morre mais. Beleza? Essa é a interpretação. Só que aí, pessoal, nós temos que entender que a associação não é causa. Não é porque duas variáveis estão correlacionadas que uma quer dizer que elas estão associadas, entendeu? Tipo assim, eu vou mostrar pra vocês um exemplo que é muito esdrúxulo, mas é só pra vocês entenderem bem direitinho o que a gente está comentando aqui. No caso, isso aqui também foi um estudo científico, é até meio engraçado dizer, mas eles viram uma associação muito clara entre a quantidade de filmes que o ator Nicolas Cage aparecia no cinema com a quantidade de pessoas que se afogavam em uma piscina. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Nós podemos perceber o quê? É que a gente tem um número de pessoas que se afogam em vermelho e aqui o número de filmes que esse ator Nicolas Cage aparece. Vocês podem perceber aqui, ó, de 2007, ó, aumentou o volume de filmes que esse ator aparecia e, coincidentemente, o número de pessoas que se afogavam em piscinas também. A partir do momento que esse ator reduziu o aparecimento em filmes, o afogamento reduziu. E de 2008 para 2009, ele já fez vários filmes e os afogamentos voltaram a subir. Essas duas variáveis, elas estão correlacionadas, mas uma não quer dizer nada com a outra, entendeu? Então, a associação não é causa. A causa a gente vai buscar com estudos mais controlados, que são os ensaios clínicos randomizados e controlados, que é justamente o que a gente vai falar aqui agora. No caso, pessoal, como é que funciona esse estudo? É um estudo que tenta controlar o máximo de variáveis possíveis que podem interferir no resultado. Geralmente esses estudos podem ser ou não duplo cego. Duplo cego é o quê? É quando o paciente e o pesquisador não sabem a substância que eles estão ingerindo, né? Então, é um fator que pode causar, assim, a confusão. A pessoa saber que está tomando uma cafeína, ela já vai se sentir hiperestimulada, entende? Por quê? Por causa do efeito placebo. Então, é por isso que nós vamos fazer o cegamento tanto do pesquisador quanto do participante. E aqui eu coloquei alguns pontos que são importantes na hora de vocês avaliarem os ensaios clínicos randomizados e controlados. Eu vou explicar aqui um pouco algum desses pontos para vocês. É ideal preferir os estudos que controlam a ingestão energética dos participantes, porque se eu não controlo a dieta das pessoas, como é que eu vou saber que aquele resultado foi do suplemento ou foi da dieta? Então busquem estudos que consigam controlar essa variável.
Também prefiro estudos que controlem a grande maioria das variáveis que podem impactar sobre os resultados, como, por exemplo, a quantidade de atividade física que a pessoa fez. Vamos supor, eu estou comparando aqui duas dietas, mas se eu não controlo o volume de atividade física, vamos supor que esse grupo aqui da esquerda fez mais atividade e emagreceu mais. Aí, erroneamente, eu vou pensar o quê? A dieta foi melhor. Só que aí teve um grande fator de confusão que foi a quantidade de exercício físico planejado. Então, cuidado na hora de interpretar esse estudo. Busquem ver se eles controlaram várias variáveis para que aquela potência de decisão, né, de resultado daquele estudo possa ser uma coisa confiável, tá? Prefiro estudos com amostras semelhantes e é interessante a gente avaliar o desvio padrão. Eu vou comentar isso aqui um pouquinho para vocês já já. Claro, vamos supor, se eu tenho estudos com a população muito diferente, eu não vou conseguir saber, isso aqui é bom para jovem, mas é ruim para idoso, então essa amostra ela tem que ser homogênea, tá? Não adianta ser uma amostra de várias pessoas diferentes, tá? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor lá na frente. É ideal saber se essa diferença, né, que o artigo mostrou no resultado foi estatisticamente significativa, beleza, mas e na prática, isso é significante ou não? Pode ser que a estatística pegue que perder 0,1 quilos foi estatisticamente significativo, mas na prática, 100 gramas não quer dizer nada, beleza? Busquem sempre estudos com baixo risco de viés, né, que são coisas que podem causar uma má interpretação desse estudo, e sempre que possível avaliar os conflitos de interesse. Por exemplo, pessoal, quando a gente está falando sobre o estudo controlar ou não a dieta, eu trouxe, por exemplo, um artigo aqui do jejum intermitente, que ele trouxe o seguinte, é a diferença, né, que na esquerda a gente tem o grupo do jejum, aqui na direita o grupo controle, tá? No caso, esse estudo não pegou diferenças significativas entre as dietas, mas quando a gente vai olhar a tabela, o grupo de jejum intermitente comia 200 calorias a menos que o grupo que seguia a dieta controle, né? Era basicamente, o grupo de jejum comia 50 gramas de carboidrato a mais que o grupo controle. 50 gramas de carboidrato é uma diferença muito significativa na prática. Pode ser que a estatística não tenha pegado isso aí. Então é muito interessante vocês pegarem as tabelas de estudo e realmente olhar e comparar se foi ou não significativo, tá? Não confiem só ali na potência estatística. Olha, a diferença de 200 calorias e de 50 gramas de carboidrato. Isso aqui é uma diferença muito grande, tá, pessoal? No caso, pessoal, esse estudo aqui realmente mostrou o seguinte: o grupo que consumia a dieta de menor carga glicêmica, eles faziam uma restrição calórica muito maior que o grupo controle. E aí eles falam que o resultado positivo da acne foi realmente por ser uma dieta de baixa carga glicêmica, mas na verdade foi pela maior restrição calórica. Nós sabemos que a restrição calórica ela é incrível para modular a inflamação. A inflamação está totalmente correlacionada com a acne. Então prestem muita atenção se essas diferenças foram significativas ou não, tá joia? E outra coisa que é importante perceber, perceba aqui que a energia da dieta está em quilojoules. Geralmente tem autor que faz isso aí, né? Nós não utilizamos quilojoules aqui, pelo menos aqui na nutrição brasileira. Então nós vamos transformar esses valores em quilojoules para quilocalorias, que é a medida de unidade que nós utilizamos aqui. Vamos pegar, por exemplo, agora estudos que avaliou a utilização de suplementos termogênicos. E eles falou nesse estudo que na verdade foi que o chá verde consegue aumentar a queima de gordura, né? A gente pode ver aqui, estatisticamente significativo, né? Com a marcazinha aqui com asterisco. Só que vocês vão perceber que eles mediram o gasto energético em quilojoules, e nós não utilizamos quilojoules, nós utilizamos quilocalorias. Quando nós vamos transformar esse aumento em quilocalorias, aumentou em 6 quilocalorias. Isso aqui é clinicamente significativo? Não vai influenciar em nada no emagrecimento. Então é por isso que eu tenho que ver qual a unidade que o estudo usou, transformar para a unidade que eu uso e se isso foi estatisticamente significativo e se esse estatisticamente significativo foi clinicamente relevante, tá joia? A gente pode ver aqui a questão da unidade. É sempre interessante também preferir estudos que controlem, né, a maioria das variáveis que podem impactar no resultado final. Por exemplo, tem estudos sobre suplementação de cafeína que eles não controlam o consumo habitual de cafeína, tá? Sobre a performance. Pessoas que tomam muito café têm uma tendência a sentir menos efeitos da suplementação por ser um consumidor habitual frequente de cafeína. Então não é que a suplementação foi mais fraca, é porque eu não controlei uma variável que pode impactar no resultado final. Então busquem estudos com maior rigor e controle metodológico.
É interessante também avaliar possíveis conflitos de interesse. Geralmente isso aqui vem na primeira página ou na última página. Eu vou mostrar aqui uns exemplos para vocês de alguns artigos, tá? Deixa eu só trocar aqui rapidinho. Pronto, vamos para cá. São estudos sobre colágeno. Geralmente 99% dos estudos de colágeno são péssimos e com grande risco de viés, e são estudos patrocinados. Por exemplo, esse estudo viu que o colágeno é show de bola para a pele. Vamos procurar logo o conflito de interesse? Pessoal, conflito de interesse, vocês vão olhar sempre que for um estudo com suplementação ou fitoterapia, beleza? Vamos descer, no caso aqui já não está na primeira página, deve estar na última. Aqui, ó, já deixei até marcado, ó. O suplemento utilizado nesse estudo, Gold Collagen Active e o placebo foram providos pela indústria Minerva. Eu fui no site da indústria Minerva e, acredite ou não, eles vendem colágeno. Então, se eu sou um pesquisador que eu estou recebendo dinheiro de uma indústria para pesquisar o composto dele, eu não é querendo dizer que a galera faz isso por má fé nem nada, mas eu tenho uma tendência a mostrar que o produto dele funciona. Por quê? Porque ele que está me pagando. O cara está me pagando, eu vou dizer que não funciona? Então, busque, né? Isso aqui acontece também na pesquisa, tá, pessoal? Sendo aqui bem sincero com vocês. Então, muito cuidado com isso aí. Ah, Vitor, mas tu só mostrou um estudo. Vamos ver outro aqui de colágeno. Ó, conflito de interesse já não está na primeira página. Vamos descer aqui, vamos logo para a última. Tem aqui, ó. Conflito de interesse. Os autores declaram que não tem conflito. Vixe, então foi top. Será? A gente vai ver aqui, ó. Quem é que patrocinou esse estudo, né? Os fundos. Os investigadores do estudo foram financiados pela indústria Gélita da Alemanha. Coincidentemente, essa indústria produz colágeno. Então, um grande risco de viés. Então, pessoal, no resumo da ópera, sempre que vocês forem avaliar estudos sobre suplementação ou estudos sobre fitoterápicos, sempre dê uma olhadinha nos conflitos de interesse. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre meta-análises, tá? Aqui alguns pontos relevantes com relação a esse tipo de estudo. É legal vocês buscarem meta-análises de ensaios clínicos randomizados e controlados com bons critérios de inclusão e exclusão. Como assim, Vitor? O que tu está querendo dizer? Se uma meta-análise é um conjunto de vários artigos e essa meta-análise não teve bons critérios de inclusão e exclusão, eu vou incluir uma de estudo paia e eu vou ter uma conclusão paia, vamos dizer assim, né? Ruim, né? Paia é uma expressão aqui do Ceará. Mas enfim, tem que ser uma meta-análise que inclua bons estudos, ensaios clínicos randomizados e controlados que busquem controlar a grande maioria das variáveis. É interessante ser uma meta-análise de estudos que controlam, ou a inclusão de estudos que controlam pouca variável, geralmente é uma meta-análise ruim. Acabei de explicar isso aqui para vocês. É interessante buscar uma meta-análise com uma baixa heterogeneidade, a gente vai explicar isso aqui já já, e também buscar estudos com baixo nível de viés e com análise de sensibilidade. Na verdade, isso aqui, pessoal, análise de sensibilidade, quando a gente está falando de uma meta-análise, geralmente eles vão buscar qual foi o fator que influenciou naquele impacto. Por exemplo, geralmente na análise de sensibilidade ele vai dizer doses mais efetivas desse suplemento tal foi acima de tanto por tanto tempo, entendeu? Geralmente são várias doses por várias durações e essa análise de sensibilidade ela vai escavar assim para dizer, ó, é melhor nessa dose por esse tempo aqui, na forma tal e nessa pessoa aqui. Então ela dá um norte mais direcionado para uma conduta, vamos dizer assim. Aqui no caso a gente tem um gráfico da meta-análise, como é que nós vamos interpretar, ó. Cada pontinho desse é o resultado. Aqui a gente tem um estudo, o resultado desse estudo, e aqui a gente tem o desvio padrão, né? Teve pessoas, aqui no caso é um estudo com chá verde, eu acho. Teve pessoas que foi engordar com chá verde, teve pessoas que emagreceram com chá verde, isso aqui é o desvio padrão, tá? Mas no caso, esse gráfico, o Forest Plot, ele vai juntar os resultados de todos esses estudos aqui, ó. E a gente tem um losango, que é o resultado final, vamos dizer assim. No caso, pessoal, como esse losango ele está deslocado para a esquerda e ele não toca essa linha do meio, significa que essa intervenção ela foi eficaz, né? Juntando os resultados de todos esses estudos, essa intervenção foi eficaz. Se esse losango toca na linha do meio, não significa que foi eficaz, na verdade foi neutro. Já se esse losango está todo para o outro lado e não toca a linha do meio, significa que a suplementação na verdade fez foi aumentar o peso, vamos dizer assim. Então sempre busque o losango final e se ele toca ou não essa linha do meio. Se tocar, o resultado é não significativo, é neutro, tá joia? Vamos pegar aqui, por exemplo, um estudo sobre fibras, tá? Não vou explicar a metodologia dele, a gente vai logo aqui para a meta-análise, beleza? Aqui no caso, nós podemos ver o seguinte, ó.
A redução, né, teve poucos estudos. Com relação ao percentual de gordura, a suplementação de fibra realmente reduz ó, o percentual de gordura em 0,41%, ó, não toca, é a linha do meio. Já essa da circunferência de cintura, como passa um pouquinho e toque e passa da linha do meio, significa que foi inconclusivo. Mas aqui, pessoal, o que é que eu queria mostrar para vocês? A heterogeneidade, ó. Percebam que essa heterogeneidade está muito alta. Isso significa o quê? Foram doses muito diferentes, tempo de intervenção muito diferente, amostra muito diferente, então eram estudos muito diferentes um do outro. Estudos com a alta heterogeneidade, que é medida por esse izinho ao quadrado, não é uma meta-análise muito boa para a gente pegar e aplicar na nossa prática, tá joia? Então sempre busquem estudos com a baixa heterogeneidade. Vamos falar também um pouquinho aqui sobre probióticos, ó. O interessante quando a gente está falando de probióticos, aqui ele vai mostrar que probiótico ó, reduz o peso e tal, massa, reduz massa gorda, mas aqui ó, é importante, ó, tocou e passou da linha do meio, então já não é mais tão significativo assim, tá? Já é mais neutro. Mas o interessante, pessoal, é que a grande maioria dos estudos com probióticos, ó, são financiados pela indústria e geralmente são pouquíssimos estudos que realmente dizem, ó, a maioria dos estudos que nós selecionamos foram financiados. Então, até mesmo meta-análises que são topo da evidência científica, pode ter aí alguns fatores que atrapalham a gente ter uma conclusão forte e fidedigna para aplicar na nossa prática. Então, nós temos que ter cuidado com os critérios de inclusão e exclusão dessa meta-análise, tá joia? E olha a conclusão desse estudo, ó. Os resultados da suplementação de probióticos sobre o peso possuem bastante controvérsia, sendo necessário estudos com maior rigor metodológico. Por quê? Poucos estudos controlam a ingestão de energia. A gente sabe que para perder peso eu tenho que controlar a ingestão energética, né, entre os dois grupos. Para a única diferença ser o quê? Um usou placebo e o outro probiótico, tá joia? E muitos estudos foram financiados pela indústria. Então, não é porque a meta-análise é o topo da evidência científica que toda meta-análise é boa. Tem também meta-análise ruim. Eu coloquei alguns pontos para vocês observarem e ver se essa meta-análise é realmente boa ou não. Galera, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, né? Eu expliquei um pouquinho sobre metodologia científica, uma aula realmente bem curtinha, mas só para dar alguns toques aí para vocês. Nós falamos sobre as evidências científicas mais fortes, estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados e controlados e meta-análises. Qualquer dúvida que vocês estiverem com relação a essa aula, pode ficar à vontade para colocar aqui no espaço reservado para comentário. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.